Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos dando início aí à nossa live e aguardando aí sempre um pouquinho, as pessoas irem chegando. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Espero que vocês estejam recebendo bem aí o meu sinal, minha voz. E hoje, conforme nós falamos na chamada do Story, nós vamos falar sobre felicidade e dinheiro, né? Felicidade e dinheiro. Fiz uma postagem, deve ter uns 10 dias atrás, aqui mesmo no Instagram. Fiz no Facebook também. E assim, muita gente comentou, muitas visualizações. Acho que é um tema interessante que chama atenção, né? Chama atenção por vários motivos, né? Até principalmente talvez porque o tema seja felicidade e é o que esse é um desejo comum de todas as pessoas, né? Todas as pessoas querem ser felizes. E então achei interessante a gente estar aqui discutindo sobre isso hoje, tá bom? Fiquem à vontade aí, quem quiser entrar, fazer perguntas, se colocar, fica à vontade, que vai estar, não vai estar atrapalhando, vai estar sempre trazendo aí algum nível de contribuição, né? Então, essa colocação, né, dessa relação entre felicidade e dinheiro foi tema de uma pesquisa feita pelo FRJ, que foi publicada recentemente, e essa pesquisa estabelece que a felicidade ela tem uma relação direta com o trabalho e o rendimento que esse trabalho proporciona à pessoa, né? E a qualidade do trabalho, a qualidade da satisfação, a qualidade da remuneração, o quanto a remuneração é satisfatória. Tudo isso entrou nessa pesquisa da UFRJ e que demonstra, né, como que para uma pessoa ser feliz é imprescindível que ela tenha um trabalho que lhe proporcione essas condições de vida, tá? E não poderia ser diferente. Eu acho que uma pesquisa desse nível, ela vem só atestar, não é, de uma maneira acadêmica, dentro de uma metodologia de pesquisa, ela vem atestar um fato que parece bastante óbvio, apesar de que tem pessoas, né, que tentam excluir essa relação de felicidade e dinheiro. Tem pessoas que demonizam o dinheiro, né? Acham que o dinheiro é um mal, é um problema. E o dinheiro é só um papel moeda que foi criado e que é fundamental para os sistemas de troca, né? O dinheiro ele agilizou os nossos sistemas de troca, fez com que você, ao invés de você tivesse que trocar coisas, né, que fossem úteis para você, coisas que você precisasse com outras pessoas, você conseguisse atribuir valor a a esses materiais e com o valor desses materiais você pudesse aí comprar outras coisas de que você precisava. Então o dinheiro é um avanço, o dinheiro não é algo ruim, apesar de algumas pessoas demonizarem o dinheiro. O problema é a forma como a pessoa lida com o dinheiro, né? Mas o dinheiro hoje é necessário. Conforme eu estava falando, e não podia ser diferente o resultado dessa pesquisa da UFRJ. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Não podia ser diferente o resultado dessa pesquisa da UFRJ, porque me parece uma coisa muito óbvia. E aí eu vou resgatar lá um conceito que eu uso aqui de vez em quando, que é a hierarquia das necessidades, do Abraham Maslow, um psicólogo americano, né? Ele criou uma pirâmide e ele estabelece ali que existe uma hierarquia das necessidades humanas e que essas necessidades elas vão desde as mais básicas até as mais avançadas, as mais subjetivas, né, as mais intelectuais.
Então ele vai colocar lá que são cinco níveis nessa pirâmide. O nível básico são as necessidades fisiológicas, que é alimentação, saúde, sono, sexualidade. Tudo isso seria a base dessa pirâmide. Se você não consegue satisfazer essas necessidades básicas, não tem como você ascender às necessidades seguintes. Então veja bem, antes de você pensar num estado de satisfação pessoal, num estado de felicidade, você teria que, obviamente, ter essas necessidades básicas satisfeitas. E é muito fácil a gente entender isso, né? Aquilo que eu falei, a pesquisa do UFRJ só veio aí atestar de uma maneira acadêmica, dentro de uma metodologia científica, aquilo que é óbvio. Porque como você vai ser feliz se você está passando fome, se você está vendo seu filho passar fome, se a sua família está dormindo embaixo de uma marquise, como que você vai ser feliz assim? Como se você vai ser feliz se você não sabe se você vai conseguir pagar a conta de luz? Como que você vai ser feliz se a sua geladeira quebrou e você não tem dinheiro para consertar? E aí os alimentos vão se deteriorar e você não vai ter onde guardar. Como você vai ser feliz se você está doente, se seu filho está doente, sua esposa está doente, você precisa comprar o remédio, não tem dinheiro? Como? Não tem como. Boa noite, Newton, seja bem-vindo. Então, a relação de felicidade com o dinheiro, ela é fundamental. E aí o Abraham Maslow, na hierarquia da necessidade, ele vai continuando, né? O segundo degrau é a segurança. E aí vem uma questão importante, né? Porque segurança também tem a ver com dinheiro. Também tem a ver com dinheiro. O que é segurança? É você ter ordem, é você se sentir protegido, é você não se sentir ameaçado por outros indivíduos, por agentes externos. Tá, mas o que tem a ver com dinheiro, João? É que aí você vai montar uma fortaleza para ficar protegido? Não, não é isso. Até porque a prática já demonstrou que não tem fortaleza que mantenha isso, né? Aqui em Saquarema, né? O deputado aqui que foi assaltado, deputado e vice-prefeito. Não, ele não é mais vice-prefeito, já foi vice-prefeito. O deputado Ricardo, né? Pedro Ricardo, foi assaltado, né, na estrada, um carro blindado, os tiros não penetraram no carro, mas ele não conseguiu evitar de ser assaltado. Porque não tem como. Quanto mais as pessoas constroem condomínios de segurança, quanto mais botam câmeras, mais os ladrões, mais os bandidos mostram que tudo isso é passível de ser superado, tudo isso é passível de ser destruído, de ser quebrado, de ser vencido. Não tem limite para isso, não tem. Eu não estou aqui sendo contra os procedimentos de segurança, não. Não estou sendo contra aqui o controle da violência, né? A repressão à violência. Não estou sendo contra isso de forma nenhuma. Isso é necessário. Só que isso não dá conta de conter todo esse crescimento de violência. Então, o segundo nível da hierarquia do Abraham Maslow é a segurança. Tá, mas então o que isso tem a ver com dinheiro se não é o dinheiro que vai comprar a sua segurança, que vai fazer com que você se sinta protegido? Isso tem a ver com uma questão muito simples, que não é só o dinheiro não é importante só para você, o dinheiro é importante para o outro também. Olha, vejam bem que coisa importante que a gente começa a perceber. Não basta você ter uma boa condição financeira. Se o sistema à sua volta não tiver, né, se a comunidade à sua volta não tiver, se a cidade onde você mora, as pessoas do país, do estado onde você mora, não tiverem condições de ter uma condição financeira satisfatória, que lhes proporcione uma vida melhor, cada vez mais vão surgir essas zonas de criminalidade, onde a ignorância, onde o Estado não penetra para estabelecer ordem, para dar dignidade às pessoas. Então o dinheiro, ele não é a importância do dinheiro para a felicidade não é só o dinheiro que você precisa ter para você, mas do dinheiro que o outro precisa ter para não ficar pensando em te roubar. Porque se o outro tiver uma condição satisfatória de vida, eu sei que tem pessoas de uma índole
patológica. Eu sei disso. E essas pessoas vão precisar ser contidas. Mas elas são poucas, elas são minoria, tá? Minoria. A maioria faz parte de um contexto adverso de vida. E cresce dentro desse contexto, e dentro desse contexto vai se transviar aí na criminalidade. Então, se o contexto não for adverso, se a família dessas pessoas tiverem condições financeiras melhores de vida, que tenham dignidade, esse nível de delinquência não vai prosperar. Então, a questão do dinheiro, ele passa por um exercício de altruísmo, né, de combater o nosso próprio egoísmo. Tem até uma fábula que eu até acredito que a maioria de vocês já deva ter ouvido, mas eu vou falar aqui para quem não ouviu ainda, e para quem já ouviu, só para a gente relembrar. Tem uma fábula que conta que um homem chegou no céu, eu nem sei de quem é essa fábula. Um homem chegou no céu, ele foi levado para conhecer o céu e o inferno. E quando ele chega no inferno, né, tinham lá muitas pessoas, né, gemendo, sofrendo, esquálidas, com fome. E havia elas estavam sentadas ao redor de um grande caldeirão de alimento, e elas tinham colheres muito grandes, com cabos muito grandes. E esse era o tormento delas. Essas colheres eram presas à mão dessas pessoas, e esse era o tormento delas, porque elas conseguiam enfiar a colher no caldeirão, mas elas não conseguiam trazer a colher à boca, porque o cabo era grande demais. Então elas estavam ali passando fome, passando necessidade, apesar de terem comida ali. E depois, quando ele foi para o céu, ele se surpreendeu. Tá? Essa é uma fábula, tá bom, gente? Né, acho que o termo ainda é nem fábula, isso é um conto. Quando ele chegou no céu, ele se surpreendeu, porque o quadro era o mesmo. Haviam todas aquelas pessoas sentadas ao redor de um caldeirão que tinha ali o alimento, e as pessoas com colheres com cabos muito longos presas às mãos. Só que essas pessoas todas estavam bem nutridas, estavam alimentadas, estavam felizes, conversavam animadamente. E ele foi descobrir por quê. Porque essas pessoas conseguiam enfiar a colher dentro do caldeirão para tirar a comida, mas elas davam essa comida para os outros que estavam distantes aonde a colher chegava. Então todos se alimentavam. Uns alimentavam os outros e todos ficavam satisfeitos. Esse conto, essa fábula, né, ela retrata muito bem o que acontece na nossa sociedade hoje, né, e que é mais um detalhe dessa relação do dinheiro com a felicidade. E de como nós não vamos conseguir ser felizes, até baseado no segundo grau aí da hierarquia das necessidades do Abraham Maslow, nós não vamos ter felizes enquanto não tivermos segurança. E nós não vamos ter segurança enquanto nós não alimentarmos os famintos, os miseráveis, aqueles que moram nas ruas, enquanto nós alimentarmos no sentido aí amplo, tá? Eu falo de alimento, estou falando até para me apropriar aí do tema da parábola. Não é uma fábula, isso é uma parábola. Isso é uma parábola. Agora eu encontrei a palavra certa. Nós não vamos ser felizes enquanto nós não alimentarmos o outro. E alimentar o outro aí não é só alimentar não é só alimentar com a comida, é alimentar com aquilo que ele precisa para ser feliz. A comida faz parte, né? Mas que ele tenha dignidade, que ele tenha o próprio dinheiro para fazer uso desse dinheiro, né? Em função das suas necessidades. Porque a relação da felicidade com o dinheiro, ela passa muito pelo desejo. A gente até já andou falando sobre isso aqui em outras oportunidades, né? Ela passa muito pelo desejo. Você tem uma cota de desejos que precisam ser realizados, que precisam ser satisfeitos para você ter uma cota de prazer. Existe uma relação muito direta nesse nível de evolução em que a gente se encontra entre felicidade e prazer. Aliás, lá na Bíblia, né, em Provérbios, agora estou me lembrando aqui, tem um texto de Salomão que ele vai dizer, que é um texto bem conhecido, né? A felicidade não é desse mundo. Realmente, a felicidade no sentido da satisfação plena dos desejos não é desse mundo. Não é? Lacan, inclusive, né? Lacan que faz aí uma releitura
de Freud na psicanálise, Lacan ele acreditava que a única forma de você atingir o gozo absoluto era na morte. Por quê? E é a hora que ele era materialista, tá? Quando ele fala de morte, aí não é porque você vai para o mundo espiritual ser feliz, não. Não é isso que ele acreditava. É porque seria um momento que cessariam todas as tensões. Então seria o único momento que você teria o gozo absoluto, seria na morte, quando todas as tensões cessassem. E é interessante, né? Eu trabalho com terapia de vidas passadas, quando você faz regressão com os pacientes e que você leva esses pacientes a reviverem momentos de morte em outras vidas, é interessante como que a maioria, quase que não é absoluta, mas a maioria, poucos são os que não sentem assim, a maioria vive esse gozo absoluto no momento da morte. É quando cessam todas as tensões do corpo físico, né? Esse momento é um momento de gozo absoluto. Então, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente não tem esse gozo absoluto. A gente tem um gozo relativo que está ligado à satisfação dos desejos. E esses desejos passam, né, seguindo até a hierarquia das necessidades aqui, passam pelas fisiológicas, segurança. Depois o Abraham Maslow vai dizer as necessidades de amor, que fala, por exemplo, de você ter uma família, mas para você ter uma família que você ama, você precisa ter dinheiro para essa família sobreviver, né? Depois ele vai falar da necessidade da estima, do autorrespeito, da autoadmiração. Como você vai ter autoadmiração se você não consegue suprir as suas necessidades, as necessidades da sua família, se você não tem um trabalho que te dignifique enquanto ser humano? E a última da hierarquia seria a autorrealização, que eu entendo aí como um alto nível de espiritualidade. Tá? É claro que o Abraham Maslow não via desse jeito. Ele via aí a autorrealização como desenvolvimento das capacidades do ser humano. Eu vejo também como desenvolvimento das capacidades, mas no sentido mais espiritual. Mas até para você desenvolver as suas capacidades espirituais, você tem que ter satisfeito todas as etapas anteriores. A não ser que você se torne um monge tibetano, né, que entrava lá numa caverna e ficava 7 anos lá dentro. Mas mesmo assim ele precisava de um auxiliar, que eu não me lembro o nome desse auxiliar, que de 2 em 2 dias levava comida para ele. Quer dizer, ele não trabalhava, ele não ganhava dinheiro, mas ele vivia às custas de alguém que ganhava o dinheiro, tinha aquela comida para levar de 2 em 2 dias para ele. Aí é fácil também, né? É fácil, não é? Ficar 7 anos dentro de uma caverna não é fácil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se você não tiver um trabalho que te proporcione recursos financeiros, e esse trabalho te dignifique, e te traga um retorno financeiro que seja cabível de satisfazer as suas necessidades básicas de vida, você não tem como ser feliz. E quando a gente fala necessidades básicas de vida, que a gente entra aí na questão do desejo, a gente sabe, né, que não é só comer, não é só vestir, não é só segurança. O ser humano é muito mais que um animal. O ser humano ele tem uma vida psíquica. E essa vida psíquica, ela traz desejos. Desejos que muitas vezes precisam ser satisfeitos. Você vê, por exemplo, uma pessoa, né? Hoje estava atendendo uma paciente que ela tem uma compulsão alimentar. Aí você vai dizer, mas a compulsão alimentar dela é o quê? O desejo por comida? Sim, sim. O desejo se manifesta como por comida. É assim que o desejo se manifesta. Mas esse desejo só se transformou numa compulsão porque ela tem uma pulsão psíquica dentro dela que não está satisfeita. Que é uma pulsão psicológica, que não tem a ver com a comida. A comida é só uma estratégia que ela usa para aliviar um vazio pulsional que a estrutura psíquica dela possui. E esse vazio muitas vezes está ligado a uma carência afetiva, né? Muitas vezes está ligado a situações traumáticas, muitas vezes está ligado a vazios existenciais. Então, quando ela cria aquela compulsão alimentar, na verdade ela não vai comer compulsivamente porque ela tem fome ou porque o corpo dela pede aquela nutrição. Ela vai se alimentar porque a alma dela pede um preenchimento de prazer que aquela comida proporciona. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem desejos subjetivos, desejos ligados
há uma parte mais abstrata, não é? Há uma parte mais emocional que tem tanta força para determinadas pessoas, às vezes mais para uns do que para outros, mas tem tanta força como uma necessidade de alimento físico. Porque ela tem aquela demanda. Por exemplo, para uma pessoa canceriana, né, do signo de câncer, ela ter satisfeita a necessidade dela de uma família, de um aconchego, de um núcleo familiar, pode ser tão intenso quanto a fome que uma outra pessoa tem de comer, de fazer uma refeição. Pode ser tão intenso. E muitas vezes esse canceriano vai se tornar um compulsivo. Aliás, essa paciente, eu acho que ela é canceriana, se eu não me engano. Muitas vezes ela vai se tornar um compulsivo alimentar porque a fome afetiva dela é tão intensa que ela precisa ludibriar essa fome dando uma outra forma de prazer que proporcione o seu próprio vazio interior. Né? Então, não dá para a gente discutir qual é o desejo mais importante. Não dá. É claro, né, que existem desejos supérfluos, é claro que existe ganância. A gente está falando aqui dentro de uma generalidade de seres humanos que têm um certo nível aí de saúde mental, assim, claro, e aí, alguns quadros que eu falei agora aí são meio patológicos, mas não tão intensos assim, como pessoas que têm compulsão pelo próprio dinheiro, pessoas que têm uma ganância exagerada, um egoísmo exagerado. Esses aí, é claro que muitas vezes criam desejos que são desnecessários. Né? Você muitas vezes estabelece desejos para vocês que estão tão acima da média das pessoas à sua volta que eles não se justificam. Né? Aliás, eu terminei de ler agora aqui uma trilogia que eu sugiro, Álvaro, né, tá aí, economista, né? Eu sei que não trabalha com isso, mas acho que iria gostar de ler a trilogia do Eduardo Moreira sobre o capitalismo, muito interessante. E olha que ele não vai condenar o capitalismo de uma forma absoluta, não, tá? Ele não vai condenar, nem vai defender o socialismo, muito pelo contrário. Ele até é contra algumas questões do socialismo que ele coloca. Ele até acaba defendendo o capitalismo, mas não o capitalismo nesses moldes egoístas, né, selvagem, que a gente vive. Ele faz uma defesa baseada em princípios de economia, né? Eu não sou economista, mas gosto de me inteirar das questões. Muito interessante, vale a pena. Quem quiser entender esse jogo que a gente está vivendo aí, nesse momento, na vida do planeta, né? Porque a gente vai ter que fazer aí uma mudança na nossa ordem. Quando a gente fala aí, quando eu falei aí da questão da importância do dinheiro para a felicidade, e eu falei que não é só o dinheiro que você precisa que vai te fazer feliz, é o dinheiro que o outro precisa para ser feliz que também vai te fazer feliz. Porque, repetindo, né, enquanto o outro não tiver suas necessidades básicas satisfeitas, ele vai se tornar uma ameaça para a sua felicidade que tem as suas necessidades satisfeitas, porque ele vai bater na sua porta, ele vai te roubar, ele vai tirar de você aquilo que falta a ele. Um ser humano que não tem as suas necessidades básicas satisfeitas, ele mergulha num primitivismo instintual que faz dele um ser animal, descontrolado. Ele mergulha na sua essência mais animal. Então a chance dele cometer violência, atrocidade, crimes, é muito maior. Ele se torna até mais insensível. Ele não tem medo das consequências, ele não vai ter medo se vai ser preso, se vai sofrer, ele não está ligando para isso. Porque ele é movido por pulsões, por instintos muito primitivos, que brotam justamente, muitas vezes, das próprias necessidades que ele passa. Tá? Então, eu falei isso porque eu estava falando do capitalismo. O capitalismo, nesses moldes que a gente vive, com a concentração de renda em uma parcela ínfima da população, 1% da população. Aliás, eu estava vendo esses dias, né? 1% da população mundial, 1%, detém a mesma riqueza do que 4 bilhões da população mundial. E não dá, não dá. O Eduardo Moreira ele vai sinalizar com muita clareza que o destino desse capitalismo nesses moldes é a autodestruição. Né? Engraçado que há muito tempo atrás eu já dizia que às vezes a gente tem medo que a Terra vai ser destruída, vai explodir, vai acontecer algum cataclisma, pode até vir a acontecer, não sei.
Mas eu acho muito mais perigoso de que, em vez de que a Terra exploda, a Terra imploda. O que é a implosão da Terra? É o próprio ser humano implodindo a humanidade, implodindo a sociedade, num grande conflito de sobrevivência. A gente pode estar caminhando para isso. Porque enquanto 1% da população detiver a mesma riqueza do que 4 bilhões de pessoas, vocês vejam que ameaça que essa 1% da população passa. Aliás, uma vez eu vi uma entrevista do Fernandinho Beiramar, e ele falava que a criminalidade é burra. E ele falava, inclusive, da criminalidade do Rio. Porque ele dizia que se a criminalidade do Rio toda se juntasse e descesse do morro, dominava o Estado. Dava um golpe de Estado. Dominava. Porque eles estavam tinham muito mais soldados, muito mais bem organizados, com muito mais armas, muito mais aparelhados. Eles só não tinham essa logística, né? Esses ideais de dominação. Os ideais deles são muito mais, eu me lembro até que ele dizia isso, são ideais muito mais imediatos, né? De ganhar o dinheiro, de ter a droga, de vender a droga. Não existia ideais sociais, ideais políticos, ideais filosóficos. Mas ele diz que se eles se juntassem e se organizassem, eles desceriam e dominariam. E isso vai acontecer. Não tem, de uma forma ou de outra. Vocês viram que o Brasil ainda é um país muito pacato, relativamente pacato, né? Porque a violência que está crescendo aí, né, nessa criminalidade é enorme. Mas você veja o que está acontecendo lá na França nesse momento com a aprovação da lei de previdência social. Aqui no Brasil foi uma lei covarde contra o trabalhador, uma lei covarde. Uma lei que faz com que um pedreiro que trabalha debaixo do sol vai ter que se aposentar com 65 anos. Isso é uma burrice enorme, porque ele não vai conseguir. Aos 55 ele já vai estar dependendo, por causa de problema de saúde, da assistência social. E eles dizem que faz uma lei dessa porque a Previdência não vai sobreviver. Vai ter muito mais gasto, porque aos 55 anos ele se torna doente e ele vai precisar da assistência social. Mas deixa para lá que isso é outra história. Mas, voltando à questão aí do capitalismo e do dinheiro para ser feliz, não basta você ter o dinheiro. É preciso que todos tenham a sua parcela de condições de vida. Porque se não tiverem, nós não vamos ser felizes. Então, existe uma relação direta. Agora, vamos aprofundar um pouquinho essa questão aí. O que acontece no Brasil? Vamos focar aqui no Brasil. O que acontece, né? Por que nós não temos dinheiro? Por que nós continuamos a trabalhar e ganhar tão pouco? E, diferentemente de outros países, nós não nos mobilizamos. Não nos mobilizamos com a energia que seria necessária. Então, ainda existe aqui no Brasil uma mentalidade, um arquétipo, né, muito escravocrata. Ainda existe um arquétipo muito escravocrata. Você vê que o Brasil foi o último, né, ou o penúltimo, não me lembro, acho que foi o último, né, país a abolir a escravidão. Não estou na dúvida se foi o último ou o penúltimo, tá? Mas tanto faz, foi um ou outro. E você, observando a história do Brasil, você vê que a escravidão foi abolida, mas os escravos jamais foram inseridos socialmente. Eles continuaram, eles foram trazidos para cá como escravos, e com a abolição da escravidão, eles se tornaram à margem da nossa sociedade. Foi isso que aconteceu. Então, essa sensação de ser explorado, mesmo que não havendo mais um regime escravocrata, essa sensação de ser explorado e essa sensação de ser o explorador, ela permanece muito viva como uma forma arquetípica dentro da nossa cultura brasileira. Então, da mesma forma que tem um percentual muito pequeno aí, né, de empresários, de grandes lideranças que vivem esse personagem opressor, né, contra os mais pobres, contra os trabalhadores, impedindo que as pessoas tenham uma condição de vida melhor, e essas pessoas, volto a dizer, são burras, porque elas acham que o dinheiro delas vai dar felicidade para elas, mas não vai dar, porque em vários momentos elas vão se ver oprimidas
pela violência dos mais pobres, que vai cada vez crescer mais, se elas não reverterem isso. Então isso é um fato. Dessa mesma forma, os pobres também continuam sendo regidos por esse arquétipo escravocrata. Então imaginam que merecem isso. Aliás, as religiões fazem isso, né? A religião cristã principalmente, né? Ela faz uma idolatria da pobreza, como que ser próspero fosse algo a ser condenado. Eu sei que Jesus falou lá, né, que era mais fácil um pobre, é mais fácil um pobre passar pelo buraco da agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Não é essas passagens? Eu acho que é, se eu não me engano. Mas, então, o próprio Jesus, de alguma forma, fala isso. Mas tem que ver que não é porque a pessoa é rica, não é porque a pessoa é próspera, é porque a pessoa se torna rica e próspera e egoísta. Essa é a questão. É mais fácil um camelo, uma corda. Não, uma linha. É uma linha, não, mas lá é uma corda, ele fala corda. É corda. Né? E corda para eles, parece que na tradição original, corda seria camelo, tá? Mas vamos botar uma corda. É mais fácil uma corda ou um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus faz essa colocação. Mas, obviamente, ele não estava condenando a prosperidade. Até porque, gente, imaginem só, se nós fomos criados para sermos felizes, né, a felicidade, para ser construída, ela precisa que haja justiça social, ou seja, precisa que todos tenham condição financeira, que todos sejam abastados, não ricos, mas abastados. Então, se Jesus condenasse a riqueza, ele estaria condenando a própria possibilidade de ser feliz, a própria possibilidade de você ter dinheiro para comprar o seu alimento, ter a sua casa, ter sua segurança, manter suas famílias, vivenciar o ético, o estético, né, vivenciar a espiritualidade. Tudo isso precisa de um mínimo de dinheiro. Então ele próprio estaria condenando tudo isso, o que seria uma incoerência. Então não é que Jesus tenha condenado a riqueza. O que ele condena, sim, é a riqueza egoísta. A riqueza que só quer para ele. Porque enquanto você quiser só para você, você não vai conseguir ser feliz, porque o outro vai invadir o teu espaço e vai tirar aquilo que é seu. Aliás, tem uma música do Skank, não me lembro agora qual é a música, mas em que ele fala assim, se o Brasil não for para cada um, não vai ser para nenhum. E não vai ser mesmo. Se o país não for para cada um, não vai ser para nenhum. E não vai ser mesmo, não tenham dúvida disso. O Alvo está falando que as religiões pentecostais, aparentemente, cresceram muito por renegar essa idolatria da pobreza. Sim, é verdade, Alvo. Isso foi muito mais do catolicismo, né? As religiões pentecostais, elas valorizam realmente a prosperidade. E isso é legal. Isso é legal. Claro que tem aí os senãos que a gente precisaria analisar, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas a prosperidade, ela é saudável, ela é necessária para a felicidade humana. E a gente vive num país que 70% da população é católica, os outros 30% que não são já foram, ou nessa encarnação ou em outras encarnações, e esse arquétipo da pobreza, ele é muito forte. Juntando isso ao arquétipo da escravocrata, né, do submisso, do oprimido, que aceita aquele lugar e acha que aquilo é a vida que ele merece, a gente tem isso daí. A gente tem uma população que se acomoda numa condição de pobreza e que não cresce para ser feliz. E aí a gente faz uma crítica até contundente, mas muitas dessas pessoas, eu sei que muitas não conseguem porque não têm condições mesmo, tá? Porque as situações são muito adversas. Eu defendo isso e acredito muito nisso. Mas muitas também por acomodação, porque acreditam que aquilo ali é o lugar deles, que não tem um lugar para ter mais, que não tem um lugar para ser mais. E que a gente não se intimide com ter mais, com ser mais, que seria a questão da demonização do dinheiro. O dinheiro não vai fazer de você uma pessoa condenável. O que faz de você uma pessoa condenável é não usar o dinheiro em função do benefício comum. É não pegar sua colherzinha comprida e querer ficar botando sua comida na sua boca e não conseguir, que é a história lá da parábola que a gente falou.
é você colocar a comidinha na boca do outro, para que todos se alimentem. Então, gente, existe uma relação direta, né, entre dinheiro e felicidade. Não tem como fugir disso. Né? Pensem nisso. Que cada um se sinta comprometido nesses dois ideais, de se fazer mais próspero e de proporcionar mais prosperidade à sua própria comunidade, ao seu próprio município, ao seu próprio estado, ao seu próprio país. Porque é dividindo a riqueza que todos vamos poder compartilhar das oportunidades que a riqueza nos traz. E nós vivemos aí num sistema onde essa riqueza ela está muito restrita a uma parcela ínfima da população. E não é à toa que aí a gente tem aí mais de 20 milhões de pessoas deprimidas no Brasil. E mais de 20 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Porque vocês vejam bem, se juntar os transtornos depressivos com os transtornos de ansiedade, a gente pode botar aí umas 40 milhões de pessoas. Isso seria aí 1/5 da população, né? 1/5 da população brasileira nessas condições. Boa parte dessas depressões, dessas ansiedades, são frutos justamente da falta de felicidade, né? Da falta de felicidade que não é alcançada porque a pessoa não tem as condições mínimas de se satisfazer. Então vamos olhar com carinho isso, vamos olhar com carinho as transformações que a gente precisa operar, vamos olhar com carinho aí, o governo precisa fazer uma reforma tributária urgente, eu sei que isso vai ser uma guerra, mas para fazer uma reforma tributária que proporcione uma divisão maior das riquezas, vai ter que mexer no bolso de muita gente importante, de muita gente rica, né? De muita gente dona de fazendas, vai mexer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente precisa, porque se essas pessoas não tomara que alguma dessas pessoas compartilhem essa live com algumas pessoas que possam estar precisando ouvir isso, gente. Porque nós temos que reverter esse quadro geral. Nós temos. Né? Vocês vejam, hoje estava até dando os países onde as pessoas... Engraçado, hoje estamos falando sobre felicidade. E o Jornal da Band estava falando aí dos países onde as pessoas são mais felizes no mundo. E aí vai, vocês imaginem, né? Noruega, Finlândia, Dinamarca, Islândia, vai por aí. Vocês veem que coisa curiosa? É claro que o dinheiro, ele não garante a felicidade, tá? Mas ele é um item importante na felicidade. Porque se o dinheiro não for compartilhado, ele não garante a felicidade. E vocês sabem qual é o maior exemplo disso? Não, o maior exemplo disso são os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é o país mais rico do mundo, tá? Mas não está entre os 10 primeiros mais felizes. Na verdade, está bem lá para baixo. Se eu não me engano, é para lá do 12º. É o país mais rico do mundo, mas não está entre os 10, 12 primeiros países mais felizes dos Estados Unidos. Não está. E vocês sabem qual é a explicação? É a má divisão da riqueza. É a má divisão da riqueza. Essa é a grande questão. E aí você vai lá num país como a Noruega, como a Dinamarca, como a Islândia, como a Finlândia, e um médico, um político, um médico, um engenheiro, ele ganha 4 vezes mais do que um faxineiro, do que uma cozinheira, né? Veja bem, o nível de equiparidade. É claro que o médico ganha mais, mas ganha 4 vezes mais. Não ganha 30 vezes mais, né? Não ganha 50 vezes mais. São essas diferenças, né? Aí o João está falando, o Brasil ele é feliz? Não é, João Felipe. O Brasil não é feliz. Eu espero que a sua geração venha aí com muita vontade de mudar esse quadro, né? Porque vocês vão herdar um país com muitas injustiças sociais, né? Com muitas injustiças sociais que precisam ser consertadas. Porque o preço que a gente vai pagar para isso é a autodestruição da sociedade. Uma sociedade que tem conflitos internos tão intensos como o Brasil tem, ela tende a implodir, ela tende a se autodestruir.
E todos os índices sinalizam isso, né? Então, eu ocupo o espaço aqui para tentar compartilhar com vocês essas ideias, tá bom? Espero que tenha sido útil aí a resposta, João Felipe. Espero que você tenha gostado aí. Espero que você ocupe o seu lugar, você e muitos dos seus amigos aí ocupem o seu lugar aí nesse processo de transformação. E nós, né, que já estamos com a idade avançada, que nós possamos ser fonte de inspiração para esses jovens que estão chegando aí. Que ao contrário do que fizeram conosco, não coloquemos nossos filhos num mundo extremamente competitivo. Que nós não passemos essa ideologia, né, que existe conflito, que existe uma competição a ser vencida, aonde poucos vão sobreviver, né? Aonde poucos vão sobreviver. Que a gente não passe isso para os nossos filhos. Que a gente entenda que todos precisam sobreviver e sobreviver bem, porque fora disso não vai ser possível ser feliz. Tá bom, gente? Então, conforme eu falo, né? Alguém está falando aqui, a questão é que muitas pessoas pobres do nosso país são imaturas. Pode ganhar muito e jogam tudo fora com consumos imaturos, bebidas, jogos, etc. É verdade. Sim, vamos dizer que são todos, mas são muitos. Mas aí entra a questão da arquetípica da prosperidade, que são as pessoas que não acreditam que merecem ser prósperas. Então elas ganham e elas se autodestroem consumindo indevidamente tudo aquilo que elas ganham. Né? Elas não se fazem, elas não permitem criar um ambiente de prosperidade. Elas não se permitem, elas até ganham muito dinheiro, mas não se permitem ganhar um dinheiro de prosperidade, onde elas tenham estabilidade econômica, estabilidade de vida. Então a gente tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser transformada na nossa visão, na nossa perspectiva de vida, para que a gente possa aí construir um mundo melhor. E esse mundo melhor, esse Brasil melhor, de pessoas mais felizes, passa por um uso melhor do dinheiro. Aí a loja está falando aqui que a evolução. Senão o dinheiro chega a tudo e é jogado fora e maturidade. Ah, Lojas Cris! É Flávia, né? Oi, Flávia. Flávia, você é uma inspiração para essa nossa conversa, com certeza. Que é uma pessoa que eu sei que defende a questão da prosperidade, né? Merecedor, se sentir próspero e merecedor é fundamental. Com certeza, Flávio. Você é uma inspiração, porque eu sei que é uma coisa que você defende, uma coisa que você fala muito, e eu acredito muito nisso. Mas a gente precisa vencer esse arquétipo escravocrata que ainda existe no nosso país. A gente precisa, tanto das pessoas que se colocam na posição dos oprimidos, quanto naqueles que se colocam na posição dos opressores. A gente precisa vencer isso. Enquanto a gente continuar acreditando que uns merecem ser oprimidos e outros merecem ser opressores, ninguém vai ser feliz nesse país. Ninguém. Tá bom, gente? Então, agradeço a vocês a presença. Quem gostou aí da reflexão, compartilha aí. A live vai ficar gravada aí no Instagram. E ao longo da semana eu posto lá no meu canal do YouTube também. Vai estar lá para quem quiser ver, para quem quiser ouvir. Tá bom? Minha gratidão. Segunda-feira que vem já estamos aqui. Eu já estou até com o tema da segunda-feira que vem, mas não me lembro agora. Alguém me pediu, eu já anotei lá. Tenho certeza que vai ser um tema interessante. A gente se encontra por aqui na segunda-feira que vem. Tá bom? Uma boa semana para todos. Um abraço no coração e saudações a todos.